Saúdo aos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta sexta-feira em que podemos, por alguns instantes, meditar nas leituras diárias propostas para devocional neste segundo trimestre de 2024, as lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus para a Escola Dominical, na classe dos adultos, nos traz o tema trimestral, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. As lições nesse trimestre são comentadas pelo pastor Osiel Gomes, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, na capital do estado do Maranhão, em São Luís. A lição de número 4 nos traz o tema semanal, como se conduzir na caminhada. E nesta sexta-feira, o título proposto é Não podemos trilhar o caminho dos nécios na caminhada. Alguns textos estão propostos e nós vamos lê-los a partir de Efésios, no capítulo 2 e o versículo 2. Efésios 2, a partir do versículo 2, nos diz assim. Comecemos do 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém. Meus irmãos, nós vemos que o nécio é justamente o contraponto, ou aquele que age em contraponto ao sábio. A neciedade, a estultícia, é oposta, é antagônica à sabedoria e à prudência. Os nécios caminham de forma desordenada e não atentam para o caminho que estão seguindo. É isso que diz na carta de Paulo aos Efésios também, no capítulo 5 e versículo 15, quando assevera: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, a disposição do apóstolo Paulo nesta epístola aos Efésios era trazer esta doutrina da vocação do crente para andar em novidade de vida num caminho diferente daquele que andava antes de abraçar a fé. Não faz nenhum sentido, nem para o apóstolo Paulo, nem para nós, na verdade, nós abraçarmos a fé e continuarmos no mesmo estilo antigo, ou no estilo velho de vida. Mas sim, agora uma nova criatura, tem novas percepções e uma nova forma de ver o mundo. Também, por nécio, nós podemos citar o ignorante. A ignorância em si, ela é dita como algo nocivo no próprio Evangelho de Nosso Senhor, que relatou Lucas, no capítulo 24, um texto muitíssimo conhecido, muito bonito das Escrituras, e versículo 25, quando o Senhor disse àqueles 2 discípulos que andavam desgostosos no caminho de Emaús,
porque não entendiam o porquê que o Senhor havia padecido na cruz do Calvário. Então ele disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, Jesus dizia a eles: olha, isto tudo que ocorreu estava previsto em toda a Escritura. Desde o começo dos tempos, estava previsto que o Senhor Jesus viria ao mundo, ele iria padecer, ele iria morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. De fato, Jesus falava com eles e eles só foram perceber depois. Jesus estava ressurreto, conversando com eles ali. Então, não faz nenhum sentido alguém que uma vez compreendeu, esteve com Jesus, compreendeu a palavra do Evangelho, agora voltar à velha vida. No texto que nós lemos de Efésios, no capítulo 2, né, especialmente no versículo 3, ele diz: entre os quais nós também que antes andávamos, veja bem, nos desejos da nossa carne, aqui fala do sensorialismo ou sensualismo imediato, a todos os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quer dizer, o pensamento antigo do ímpio fazia com que este pecasse. É o que descreve Jeremias na sua profecia, quando ele diz: enganoso é o coração do homem. Não está falando da válvula que bombeia sangue, mas está falando dos pensamentos humanos que são enganosos, quando esses estão desconexos do encontro com Deus, da verdade das Escrituras. E aqui ele diz: e éramos por natureza filhos da ira. Não é? Desta forma, a vida antiga. Não faz sentido, então, aquele que tem uma jornada nova continuar na prática de pecados. Ou ele não está falando a verdade no que tange ao seu arrependimento, ou está enganado, pensando estar salvo, está indo para a perdição. Isso é muito perigoso. Devoção sem espiritualidade, devoção, isto é, culto a Deus, formas de culto, de religiosidade, sem discernimento espiritual, sem contato pessoal com Deus, além de muito perigoso, é tido na palavra do Senhor como carnalidade. Em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 8 também, nos diz a palavra do Senhor: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja que em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo chega a elencar um tipo de membro da igreja que é o membro carnal. Veja o perigo. Jesus, certa vez, falando aos discípulos, ele relatou algo muito severo acerca deste tipo de pessoa, quando ele descreve no capítulo 7 e versículo 21 de Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E aí vem a parte aterradora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? Veja, irmãos, alguém que profetiza, expulsa demônios e pelas suas mãos se faz maravilhas. Versículo 23, o Senhor lhes disse: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O pecado destes homens, esta iniquidade, o pecado deles,
Não era pelas suas obras no sentido externo, mas por não conhecer o Senhor pelo qual estavam agindo. Diziam que eram de novo nascidos. Diziam que eram crentes, regenerados, salvos, mas na verdade viviam impiamente de acordo com as suas vontades. Tenhamos cuidado, não podemos trilhar o caminho dos nécios na caminhada cristã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.